Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, é com muita alegria e prazer que estamos aqui mais uma vez para contribuir com essa maravilhosa obra, a nossa EBD online. Quero agradecer desde já ao nosso amado Deus que tem nos proporcionado momentos como esse, ao nosso pastor Roberto José dos Santos, nosso superintendente Renato Torres e todos os que vêm colaborando por detrás dos bastidores para essa rica obra. Temos em nossa mão, já no início desse último trimestre, a nossa lição de adolescentes que tem como tema Vivendo em Sociedade. Nós vamos tratar hoje da lição de número 3, que tem como tópico principal o tema que diz o seguinte: fazendo a diferença na sociedade. O texto bíblico encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e os versos do 13 ao 16. O texto em destaque do próximo domingo será em Mateus, capítulo 5, e o verso 13, que diz o seguinte: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, ele deixará de ser sal e não serve para mais nada. A nossa lição de hoje, ela se define em 4 pontos principais, né? São eles, primeiro, frutos que fazem a diferença. O segundo, gerados em Cristo. O terceiro, sal e luz. E, por fim, o último que fala sobre o caráter de Cristo. O nosso primeiro ponto fala sobre frutos que fazem a diferença, mas a nossa epígrafe principal fala sobre fazendo a diferença diante de uma sociedade. E desde já surge a grande pergunta: que sociedade é essa que nós estamos vivendo, do qual a palavra do Senhor nos pede para impactar e realmente fazer a diferença? Quando o apóstolo Paulo ele faz os seus escritos a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 1, nós começamos a entender o perfil dessa sociedade, desde aqueles dias de Paulo, que já ecoava para os dias de hoje. Uma sociedade que não se curva com facilidade aos preceitos da palavra de Deus, mas muito pelo contrário, que se levanta como um leão feroz para tentar destruir tudo que diz respeito à palavra de Deus e os pilares da palavra do Senhor Jesus Cristo. É uma geração que tem como base o hedonismo. Vamos ver lá em 2 Timóteo capítulo 3, o verso 1, que diz: sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, soberbos, avarentos, presunçosos, desobedientes aos seus pais, e mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Também em 2 Timóteo capítulo 4 e o verso 3, a gente vê uma outra qualidade dessa geração, que nós devemos fazer a diferença diante dessa sociedade que nós vivemos hoje. É uma sociedade antropocêntrica, que ela coloca o homem no centro de todas as coisas. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 diz: porque virão tempos difíceis, em que os homens não suportarão ouvir a sã doutrina, e em seus ouvidos ela soará como comichão. E esses homens dessa nova sociedade, dessa moderna sociedade, eles levantarão para si líderes conforme a sua própria conveniência. Então nós entendemos que a sociedade do qual nós somos levantados para Deus, para ser representantes dos céus, para impactar e trazer o modelo perfeito da palavra de Deus para essas vidas que estão presas e são escravas ao pecado, não é um mundo fácil de se lidar, não é um mundo que se inclina com facilidade à palavra, às boas novas do reino de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que esses que são representantes de Deus são como árvores que dão bons frutos. E nós conhecemos o perfil desse homem de Deus e da pessoa realmente que é escolhida para ser um bom representante diante dessa sociedade, como a árvore. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, do verso 16 diante, diz que uma árvore boa, ela não pode dar maus frutos, como também, porventura, a árvore má não pode dar bom fruto. A árvore boa não pode dar maus frutos, como a árvore má não pode dar bons frutos. E nós somos reconhecidos de que maneira?
o nosso andar, o nosso agir? Pelos frutos, pelas obras que nós fazemos e praticamos. E veja que a palavra do Senhor, no capítulo 7 de Mateus, diz que não é apenas frutos, dar frutos, mas dar frutos por excelências, frutos de qualidade. Mas qual é o segredo, então, de poder viver em integridade com Deus e conseguir ser semelhante a uma árvore que dá bons frutos? O Salmo 1, ele dá essa dica para a gente, ele revela esse mistério, né? Quando diz que o bem-aventurado, ele é aquele que é plantado junto a ribeiros de águas, que dá, como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, fruto, seu fruto na estação certa. As suas folhas não caem, tudo quando faz prospera. Mas qual o segredo, enfim, dessa árvore que é plantada junto a ribeiros de água? No verso 2 do Salmo 1, diz que é aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite, e nessa lei tem prazer. Esse é o maior segredo do homem de Deus. Poder se deleitar na palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Gerados em Cristo é o nosso segundo ponto. Entre outras coisas, vem falar sobre o perfil desse novo ser que é gerado em Jesus. Quando nós nos debruçamos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, vemos tantos exemplos, mas ninguém mais tão próximo de nós, e principalmente da lição de adultos nesse novo trimestre, vai moldar esse novo homem, esse perfil de um homem que é renascido para essa boa obra, que é renascido para dar bons frutos, para impactar a sua sociedade. Veja que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 e o verso 5 de Filipenses em diante, ele começa a fazer uma retrospectiva sobre o seu antigo eu, a falar das qualidades que ele vivia e a maneira que ele vivia. Ele diz, olha, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado ao 8º dia, da nação de Israel, judeu de judeu, quanto à lei fui fariseu, segundo o zelo da lei eu persegui a igreja do Senhor Jesus Cristo, e quanto à justiça que está na lei, eu sou irrepreensível. Vejam que todas essas qualidades que Paulo já era desde menino, estudado aos pés de Gamaliel, o maior mestre que existia naqueles dias, Paulo faz uma retrospectiva e tem como resultado prejuízo, porque ele diz, eu declaro todas essas coisas do meu passado para o homem que eu sou agora, renascido para um novo propósito em Cristo. O meu maior valor, o valor que eu declaro, todas as coisas que para mim antes tinham imenso valor, agora essa nova vida declara como prejuízo. Tem a resposta para isso. Ele diz, não apenas declaro como prejuízo, mas como coisa menos ainda apreciável, como esterco. Paulo diz, todas essas coisas, assim eu faço, pelo precioso valor do conhecimento do meu Senhor Cristo Jesus. Desde a antiguidade, quando o Senhor havia prometido que da nação, da descendência de Abraão, faria bendita todas as nações da terra, aprendemos, lendo a palavra do Senhor, que quase que como por exclusividade, as primícias eram para o povo judeu. Mas aprove Deus cumprir a sua promessa, desde lá de Abraão, fazer bendita todas as nações da terra. E isso se cumpre nos dias de Paulo, como o maior referencial daquele que viveu e é gerado para um novo propósito em Cristo Jesus. Veja que foi através da sua pregação aos gentios que a palavra do Senhor até hoje vem alcançando vidas, não apenas os da casa de Israel, mas por fim todas as nações que hoje são benditas pelas promessas do Senhor Jesus Cristo. Em nosso ponto 3, ele fala sobre o sal e a luz desse mundo. E o verdadeiro representante de Deus aqui nessa terra, ele realmente não deve se curvar diante das circunstâncias do mundo que está em sua volta, como um leão bravio que tenta a todo momento dilacerar a sua vida, enterrar a sua fé, lhe constranger. Mas aqui a palavra do Senhor nos ressalta com muita claridade que nós devemos ser sal, algo que tem sabor, de tantas outras propriedades que tem um sal, de preservar, de trazer sabor, de trazer cura, e de muitas outras qualidades. Assim, denota esse elemento para nós sermos o sal, não apenas sal, mas luz desse mundo. Um exemplo no Antigo Testamento nós temos nos escritos de Daniel, particularmente nos versos, capítulo 3 e o verso 16, no momento em que
Nabucodonosor, o homem mais temível daquela época, o imperador mandou edificar diante do seu reino uma imagem segundo a sua própria semelhança. E ao tocar de toda sorte de instrumentos, todos os seus súditos, príncipes que eram súditos do seu reino, se curvariam diante da imagem de Nabucodonosor. Mas eis que no momento em que soam os símbolos sonoros, uma multidão diante da terra se curva, mas 3 jovens permanecem eretos, firmes, intrépidos, sem se curvar diante de uma imagem que foi feita segundo a imagem do homem. O rei, no capítulo 3, o verso do 15 ao 16, diz que ele ficou muito furioso. Aí nós começamos a entender quem realmente é o sal, quem realmente é a luz desse mundo, professores. Falem isso, relembrem. Essas notas que estamos trazendo é um comentário um pouco diferente do que a lição está trazendo, apenas para enriquecer mais aquilo que durante a semana você já está garimpando, buscando conhecimento, e além do que a própria lição está trazendo como proposta, mas esses novos subsídios, diga lá para a sua classe que o sal da terra e a luz do mundo são pessoas que não temem as circunstâncias, não temem as consequências que o envolvem. Veja que no momento em que o símbolo foi tocado e sobre a ameaça de Nabucodonosor, que ele disse, olha, quem será o Deus que vai te livrar das minhas mãos? Já tendo aquecido a fornalha muito mais vezes do que o comum, ele aquecia para causar ainda mais temor, e só a sua face, a palavra do Senhor diz em Daniel, que a face do rei Nabucodonosor tinha se transfigurado, porque tamanho era o ódio. Mas aqueles 3 jovens olharam para ele, encararam e disseram o seguinte, fica sabendo, rei, que não devemos a ti informação nenhuma sobre quem é o Deus que vai nos livrar, mas uma coisa esteja certa, que ele certamente nos livrará da tua fornalha, mas mesmo que ainda ele não queira nos livrar da tua fornalha ardente, fica sabendo que nós não nos curvaremos diante da tua imagem. Por fim, nós sabemos muito bem essa mensagem extraordinária que foram lançados na fornalha e sobreviveram. O verdadeiro sal, a verdadeira luz que hoje reflete na imagem de homens e mulheres que levam a palavra do Senhor com integridade, são esses que não temem as fornalhas, não temem o rosto e o furor do ódio daqueles que querem a toda sorte destruir a nossa fé, que tentam roubar de nós a nossa vida, mas aqueles que têm como um bem precioso o Deus da vossa promessa. Porque embora Nabucodonosor só viu o 4º homem na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdenego viu e vivia 24 horas com ele ao seu lado. Da mesma sorte também tem outro jovem chamado Daniel, o próprio escritor deste livro, que nós vemos desde o primeiro capítulo ao último capítulo, desde quando era jovem a se tornar bem velhinho, que o peso do seu testemunho fez com que os maiores reinos da terra se curvassem diante do poder do rei de Israel. Veja a força de um testemunho. Veja a força e o caráter de um homem de Deus que é sal da terra e que é luz do mundo, que não se detém diante da sua missão e nem do meio que ele vive de uma sociedade corrupta. Por fim, o último ponto vem falar sobre o caráter de Cristo. E logo aqui o comentarista ele traz uma explicação sobre caráter, que no original, na palavra grega, no escrito grego, significa caráter. Se nós formos estudar um pouquinho sobre os primeiros escritos, depois da escrita feita por pena, escrita feita a punho, quando na época de Johann Gutenberg, que foi o inventor da prensa de tipos móveis, que nada mais era do que um grande e gigantesco carimbo, que eles reunia pequenos fragmentos de letras feitas de chumbo, e ali formava as frases. E, pasmem, irmãos, sabe qual foi o primeiro livro feito por essa prensa de tipos móveis e fez com que a palavra de Deus chegasse com mais facilidade aos homens? Foi exatamente a Bíblia, a palavra de Deus. Então, essa prensa de tipos móveis nada mais era do que um carimbo gigante, reunindo lá as letrinhas que formavam as frases, formava capítulos e servia para propagar. Era um carimbo que deixava a impressão. Então, o caráter de Cristo, quando a gente fala de caráter de Cristo, nós logo lembramos da vida do Senhor Jesus Cristo, do seu trabalho, da sua chamada, do seu legado, da sua missão aqui na terra. Em Lucas capítulo 15, nós vemos o Senhor entrando em refeições
em comunhão com aqueles que eram pecadores, prostitutas, todos que viviam à margem da sociedade, rejeitados pela maioria da sociedade, como os leprosos. E os fariseus, eles reclamavam, o burburinho era tamanho, a reclamação era tamanha, eles falavam, como é que pode ele comer com os pecadores? Mas o que era incrível, que os fariseus, se eles pudessem ter oportunidade de comer com os pecadores, eles iam sair, os pecadores continuariam sendo pecadores. Mas quando Jesus chegava, no momento em que ele tocava, no momento que a sua palavra ela reverberava nos corações, o carimbo de Deus era impresso, o caráter de Deus no coração daquelas pessoas. Lembro da mulher do fluxo de sangue, que durante muitos anos em sua vida, ela manchou as suas vestes pelo sangue da sua vergonha, mas quando ela tocou nas vestes de Jesus, logo a marca, a impressão do Salvador ficou dentro do seu coração. Lucas também, capítulo 19, quando Zaqueu escuta do Senhor, desce Zaqueu, porque convém estar em tua casa, e ele, o Senhor Jesus Cristo, não pediu para que Zaqueu restituísse nada, mas logo ao ver Jesus, o seu caráter que transbordava fidelidade e amor, transbordava a essência de Deus, ele disse, Senhor, darei a metade dos meus bens para os pobres, e se eu fiz algum dolo a alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Que coisa extraordinária, irmãos. Quero aqui fechar trazendo uma breve lembrança de um escrito do livro de Max Lucado, que falava o seguinte, o tema desse livro era simplesmente como Jesus. E Max Lucado fala nos seus escritos da seguinte forma, imaginem só vocês colocarem os vossos corações para tirar fogo por um dia. E no lugar do seu coração é o coração de Jesus que entra dentro do teu. Você vai amanhecer pela manhã, você vai olhar para sua mãe e você vai cumprimentá-la. Logo em seguida você vai abrir sua porta e para a rua ver seus vizinhos, você vai cumprimentá-los. Vai pegar a chave do seu carro e vai ir diante ao seu trabalho, no caminho do seu trabalho, no trânsito, e tudo será o mesmo cenário. Sua mãe será a mesma, sua casa será a mesma, seus vizinhos o mesmo, o trânsito será o mesmo, e aí é como tocasse em um nevo exposto. Qual seria a sua reação? Mas, opa, calma aí, não é mais o seu coração está tirando folga, agora é exatamente o coração de Jesus que está dentro do seu. Ao beijar a testa da sua mãe, pedir a bênção no bom dia, ao cumprimentar os vizinhos, abrir a porta do carro, entrar no trânsito, quando muitas cortadas levar, como seria a reação se o coração é de Jesus? Será que ele olharia, baixaria o vidro e reverberava algumas palavras malcriadas? Ou ele agiria de outra forma? Ao chegar no trabalho, talvez um pouco atrasado, e o patrão, com toda razão, repreendesse, qual seria a resposta se no lugar do teu coração fosse o coração de Jesus? Quando no final do dia, assim deslocado, você pega as lentes do seu celular, ajusta muito bem a sua selfie e tira a sua foto, aí você olha para ela. Sabe o que é que vocês vão ver? Lá nos escritos de Lucado diz o seguinte, você vai ver, simplesmente, vocês vão ver a vontade de Deus em vossas vidas. Porque, de fato, como nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, como fomos um dia alcançados nessa sociedade tão corrompida pelo poder do Evangelho, as boas novas de Deus, habitou em nosso coração. Era de outra forma que Deus deveríamos agir, que não fosse segundo o nosso coração, mas segundo o coração de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, que nós, primeiramente, possamos ser os impactados por essa palavra, para sermos realmente sal da terra e luz do mundo, para não temer as afrontas, para ser como boas árvores, não apenas árvores que dão fruto, mas bons frutos para o reino de Deus, para que a sociedade que nós vivemos seja impactada não pelas nossas palavras, mas por nossa maneira de agir. Esse é o maior legado dos céus. De maneira que a nossa fé seja tão convincente que eles possam ver em nós, como disse Paulo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor em Jesus Cristo vos abençoe e que essas palavras possam servir de alimento, possam servir de ajuda, de subsídio, para que essa lição seja uma bênção
para as nossas vidas. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.